versículo 13, a Bíblia diz que Jesus, certa vez, quando chegou no templo, encontrou os irmãos a fazerem o quê? A venderem no templo. Jesus disse: não sabeis vós que a minha casa deve ser chamada de casa de oração? Vocês estão a fazer da minha casa covil de ladrões. A Bíblia relata no livro de 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que nós somos o quê? O templo de Deus. Somos o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo habita dentro de nós. Quer dizer que todo aquele que não faz o templo, que é mesmo ele, a casa de oração, faz o seu corpo covil de ladrões. Quer dizer que todo irmão, porque é templo do Espírito, se não ora, o corpo dele é covil de ladrões. O que é covil de ladrões? É um templo onde entra qualquer tipo de pessoa. É um templo onde entra qualquer tipo de espírito. A Bíblia relata no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 43, que o espírito, depois de ser expulso, ele vai para os lugares áridos. Quando veja que não tem lugar ali, ele procura a sua casa antiga. E quando chega, encontra as barridas adornadas, vem procurar 7 espíritos piores e volta para poder possuir a pessoa. Quer dizer, se a pessoa não tem o Espírito de Deus, é covil de ladrões. Aleluia. Se a pessoa não tem vida de oração, não será chamada de casa de oração. Casa de oração é o irmão que ora. Casa de oração é aquele templo que está sempre em oração. Porque há irmão, se você ir na casa dele às 6 horas, vai encontrar o irmão está lá. Se você ir às 7, até as 20 horas, vai encontrar sempre o irmão está lá. Nunca vai ser na casa dele e vão te falar, o irmão está orando. Nunca. Que tipo de cristão você é que não dobra o joelho para poder desenvolver intimidade com Deus? Porque sem intimidade com Deus, você não se enche do Espírito. E quando você não se enche do Espírito, você vira um irmão que se inclina para as coisas da carne. Porque quem não se inclina, irmão, quem não ora não entra no céu. A Bíblia relata no livro de 1 de Samuel que existe um tipo de pecado, o pecado de não orar. Alguém consegue me entender? A Bíblia relata em Efésios capítulo 6, versículo 18, orai em todo o tempo. Em 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, versículo 17, versículo 18, aí a Bíblia nos aplica que nós devemos orar sem cessar. A Bíblia relata no livro de Marcos capítulo 1, versículo 35, que Jesus, ele saía sempre de manhã cedo para poder buscar a Deus. Que tipo de Jesus Cristo você diz ser seguidor dele? Se os hábitos de Jesus foram estes, a Bíblia diz no livro de Mateus, Lucas capítulo 22, 44, a Bíblia diz o seguinte: enquanto ele orava, enquanto Jesus orava, mais agonia sentia. Quanto mais ele orava, mais sentia agonia. E ele orou até o seu suor se converter em sangue. Que tipo de Jesus você segue? O nosso mestre orava até suar sangue. Que tipo de Jesus você segue? Diz, sou cristão. O que prova que você é cristão? Existe uma coisa que se chama ilusão de competência. A ilusão de competência surge quando você pensa que está a fazer algo errado, ou está a fazer algo certo, mas é errado. Por isso é que a Bíblia já nos adiantou com isso. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 24, a Bíblia relata que há caminho que aos olhos dos homens parecem ser bom, mas o seu fim é morto. Por que vai parecer ser bom? É ilusão de que você está fazendo a coisa certa, mas não é a coisa errada. Você pensa que ser cristão é vir na igreja? Não. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento para pessoas que não creem em Deus. Muitos estão cegados e precisam ser cristãos. A Bíblia relata no livro de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Posso, amado do Senhor? A Bíblia diz que Jesus Cristo já deixou as pisadas. E nós só devemos pisar onde Jesus pisou. Jesus nos ensinou. Primeiro amor. Primeiro amor. Mateus 12, versículo 33. Primeiro amor. A Bíblia relata que Jesus disse: amar a Deus de todo o coração. Amar a Deus de todo o teu entendimento. Amar a Deus com todas as tuas forças. O que é amar a Deus de todas as forças? É quando você está esgotado e usa toda a força, mesmo que já esgotou, para poder demonstrar o amor. Porque o amor não se manifesta por aquilo que nós falamos. O amor se manifesta por aquilo que nós fazemos. Se alguém dizer para ti eu te amo, duvida. Mas se alguém demonstrar que te ama, acredita nessa pessoa.
A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu é ação. Se Ele deu, fez uma ação, demonstração. Eu não posso falar que amo a Deus com todas as minhas forças, sem eu demonstrar. Quer dizer que hoje pode ser o meu último dia para demonstrar que eu amo a Deus com todas as minhas forças. O amor a Deus com todas as forças é quando você joelha e sabes que vais apagar cãibra, mas mesmo assim você continua com o joelho no chão. É quando você vê que já está começando a sair sangue, mas mesmo assim você continua com o joelho no chão. É uma forma de demonstrar que você ama a Deus com todas as suas forças, porque você já não está conseguindo, mas mesmo assim você mantém fixo o teu joelho no chão. Isso é amar a Deus com toda a tua força. Amar a Deus com todo o teu entendimento é quando você já não consegue pensar até onde é Deus. Porque você começa a pensar, mas quem nasceu Deus? Como é que Deus não tem princípio? E mesmo quando o teu entendimento já alcançou o limite, mas você fala, eu prefiro não se basear nos meus entendimentos. Eu vou acreditar mesmo assim. Estás a amar a Deus com todo o teu entendimento. Esse é o grande e o maior mandamento de todos. Amar a Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Isso aqui é amor a Deus. Agora, se o irmão não está fazendo a vontade de Deus, não és amigo de Jesus. A Bíblia relata no livro de João 14:15 que tudo que vocês me pedirem eu vou vos dar. Se nós pular no livro de João capítulo 15, versículo 14, nós vamos ver que Jesus disse, vós sereis meus amigos, se vocês guardarem o meu mandamento. Jesus disse, se me amardes, guardareis o meu mandamento. Quer dizer que quem ama Jesus guarda o seu mandamento. Ama a Deus de todo o coração. Ama a Deus com todas as forças. Que tipo de cristão é você? Que para fazer certas coisas que tem a ver com Deus, tem que te obrigar. Você não ama a Deus com todas as suas forças, está claro. Quem ama, demonstra. Se é necessário te falar que tens que fazer algo, é porque não amas a Deus. Quem quer faz, quem não quer inventa desculpas. Aleluia. Não, há pessoas que pularam o muro por causa de amor. Há pessoas